Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião 2.0, que vai ter análises, comentários das notícias pelo médico Benjamin Lopes Rodrigues e pela advogada e professora universitária Patrícia Gores. Eu vou começar conversando com o Benjamin e depois a Patrícia sobre uma medida que gera muita controvérsia. O Estado de São Paulo, o governador João Dória ontem editou um decreto que exige o comprovante de vacinação para o servidor público estadual trabalhar presencialmente. Na Baixada Santista, 4 cidades seguem esse protocolo: Santos, São Vicente, Guarujá e Mongaguá. Tá certo ou tá errado isso, Benjamin? Boa tarde e feliz ano novo. Obrigado, Paulo. Oi, Patrícia, aos nossos ouvintes, boa tarde. Não é que está errado, está demorado, já devia ter sido antes. O ano passado, já vários hospitais aqui da região já implementaram essa decisão. E houve uma briga no judiciário, inclusive com demissão dos funcionários. Eu acho que a gente tem que evoluir para dizer o seguinte: ninguém é obrigado a se vacinar, mas quem não vacina expõe todos os outros ao risco. E ao expor esses ao risco, deixam a gente vulnerável. Então eu acho correto. Assim como as crianças têm que tomar vacina antes de irem para a escola. Não sei se nós vamos discutir esse assunto, mas eu já jogo aqui. É uma pauta do programa de hoje também. Então, segura um pouco mais isso. Aliás, mais de uma pauta nesse sentido no programa de hoje. Agora, Patrícia, você é advogada e tem uma questão interessante aí. O Estatuto do Servidor não permite uma punição a servidor não vacinado. Existe a previsão no decreto do Dória até de exoneração do servidor. Mas, por outro lado, tem outra legislação que permite medidas que não estão incluídas no Estatuto do Servidor em caso de risco de saúde coletiva, que é justamente o argumento para exigir o comprovante de vacinação. Patrícia, boa tarde. Para você, eu já falei feliz ano novo na segunda-feira. Sim, Paulo, boa tarde a todos, boa tarde, Benjamin, prazer dividir bancada com você. Então, Paulo, está correto o governo do Estado, né? O Estatuto do Servidor não pode ser superior às leis estaduais e nem mesmo, eu vou até além, né? A própria Constituição Federal e também o RSI, que é o Regulamento Sanitário Internacional, que prevê esse tipo de medida de contenção de pandemias, né, fazendo justamente isso, obrigando as pessoas a se vacinarem. Né? Então, se a gente for pegar justamente os princípios basilares da Constituição Federal, que é entre eles a liberdade, né, tão falada aí pelos libertários, né, pela direita, mas a gente tem que ver que a liberdade no Brasil ela é mitigada com o direito do outro. Então, você não pode ser totalmente livre vivendo em sociedade. Você tem que respeitar também a liberdade do outro e, principalmente, no campo da saúde, a saúde do outro. Então, a partir do momento que você, como bem falou Benjamin, você oferece risco à saúde do outro, se você não quiser se vacinar, ok, mas vai viver numa ilha deserta e não em comunidade. A gente lembrar, porque tem argumentação favorável, tem argumentação contrária, é bom a gente lembrar que a pessoa vacinada com a imunização completa, o risco dela transmitir, ela continua com o risco de se contagiar, ela até algumas, em menor número, entre 83% e 99%, é a eficácia da vacina contra casos graves, internações, morte. Mas algumas pessoas, ela não tem 100% de eficácia contra a contaminação e nem 100% de eficácia contra casos graves e mortes. Mas o risco de uma pessoa não vacinada transmitir a Covid para outra pessoa é 11 vezes maior do que numa pessoa vacinada. Essa é a estatística. Tem um caso muito curioso no esporte internacional desse começo de semana, que é o caso do tenista sérvio Novak Djokovic. Ele conseguiu uma licença especial para disputar o Aberto da Austrália, um dos 4 principais torneios do tênis mundial, que começa dia 17 de janeiro, sem vacina.
Ele tinha desistido de um torneio preparatório que está sendo disputado nessa semana, o ATP Cup de Sydney, que é preparatório para o Aberto da Austrália. Ontem ele posou com uma porção de malas e tal, e sem atestado de vacina. A única possibilidade, de acordo com o regulamento do Aberto da Austrália, é a exceção médica. Tem toda a cara e todo o cheiro de um atestado fajuto para o Novak Djokovic. Tem cheiro, falta o rabo, falta a orelha para saber se é mesmo um atestado fajuto. Agora, tem reações assim fortes. Uma jornalista esportiva, ela colocou no título do artigo dela, de análise desse caso, que o Djokovic ganhou o direito de ser canalha, Benjamin. É forte, né? Eu adoro quando tem essas provocações fortes e sempre comigo. Mas eu ia brincar que nessa notícia o Paulo brilhou. Primeiro porque tênis é algo que você entende muito bem. E segundo, os números. Quando você fala essa questão da chance de uma pessoa não vacinada de transmitir, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência pessoal neste final de ano. Eu tenho um filho de 6 anos. Em casa, todos vacinados. Este filho de 6 anos fez a confraternização da escola. Ele contraiu o Covid e passou para todos na família. Então, quando a gente fala de exigir do funcionário público o comprovante da vacinação, a gente tem que exigir do Ministério da Saúde que vacine as crianças. Hoje, a gente sabe que se tem uma medida que impede uma boa pandemia respiratória, são as escolas. Lá que é o foco. Segundo ponto, a Patrícia, ela vive num outro mundo. Talvez ela viva na civilização. Pelo que eu sei, ela mora na Argentina. Então, Patrícia, eu não sei se você sabe, existe um país na América do Sul, fictício, em que o presidente da República se recusa a vacinar. E ao se recusar a vacinar, ele foi à Organização Mundial, à ONU, e entrou sem vacina lá. Fizeram uma exceção a esse presidente. O Djokovic é outra exceção. Só existe uma possibilidade de você fazer um jeitinho. Se ele tiver um teste negativo um dia antes, no dia, e testar todos os dias. Nós estamos terminando uma temporada malfadada de cruzeiros em que a gente viu isso. Se você não testar todos os dias, você vai ter surtos. Confinou, tem surtos. O tênis, pelo menos, não é um esporte de contato. As pessoas têm uma rede que afasta, mas convivem em alguns momentos. Nós tivemos experiências no futebol que reabriu, em que as pessoas frequentaram e não houve o surto. Mas aí chegou a Omicron. E a gente percebeu que as vacinas protegeram de formas graves, mas não protegeram com a mesma eficácia da transmissão de pessoa a pessoa. Então, quando o Paulo chama de canalha, eu digo que a canalice é um pouco maior. É de quem se recusa e quem permite que o recusado participe. E aí eu vou um pouco mais além. Por exemplo, eu sou obstetra e um dos meus grandes públicos-alvos do risco da Covid são as gestantes. Eu tenho gestantes que se recusam a vacinar. O profissional vai ter o direito de não atender essa gestante, ou pelo menos não atendê-la junto com as outras gestantes, porque ela acaba sendo um foco de transmissão. Nós estamos quase há um século da revolta da vacina. Existe um programa de rádio que brinca que tem um apresentador que tem 10 mil anos. Talvez esse apresentador viu a revolta da vacina, em que as pessoas brigaram pelo direito à estupidez de não serem vacinadas. Nós ainda mantivemos neste Brasil em torno de 15% a 20% de pessoas que têm o direito à estupidez. Esse direito não pode ser superior ao direito à saúde da população. Eu lembro, Patrícia, dessa revolta da vacina como se fosse ontem, no começo do século passado, no Rio de Janeiro. No outro milênio. Com Oswaldo Cruz e tal. Mas, Patrícia, o atestado, assim, pelo que a direção do Aberto da Austrália divulgou, só existe a exceção médica. Tem que ter comprovante de vacinação. Tá com cara que o Djokovic forjou aí um atestado médico, não é?
Então, Paulo, nesse caso do Djokovic, na verdade, ele pegou Covid em setembro de 2021, né? Razão pela qual era uma das exceções à regra e possivelmente ele usou isso para poder entrar no país sem a vacina, né? O que é lamentável e assim fica muito difícil a gente separar o atleta da pessoa, né? Porque a gente acaba se decepcionando. Ele poderia usar esse poderio que ele tem hoje, né, de ser o número 1 do mundo, de dar um exemplo de civilidade, né? E infelizmente, dando esse jeitinho para não tomar a vacina, ele acaba indo contra a civilização, né? E aí eu queria só esclarecer uma coisa para o Benjamin. Eu moro no Brasil e também parte do ano na Argentina. Aqui também está longe de ser um país civilizado, né? Onde a gente também tem erros crassos na condução da Covid-19, né? E quebrou o país. Aqui na capital, Buenos Aires, infelizmente, o dano causado pela má gestão é visível aos olhos, né? Grandes empresas fechando, indo embora do país, desemprego nas alturas. Então, assim, de um lado, de outro, direita ou esquerda, a canalice, a imbecilidade é do ser humano e não é, longe disso, partidária, né? Mas, infelizmente, Paulo, nesse caso do atleta e desses jeitinhos que se dão, e bem lembrado aí, né, a própria entrada do Bolsonaro na ONU, né, faz com que justamente a gente tenha esse tipo de situação lamentável, né? O jeitinho dando conta e, mais uma vez, o poderio dando conta para que essas falhas ocorram e para que, infelizmente, né, aqueles que são anti-vacina continuem sendo anti-vacina. O Djokovic, no ano de 2021, ele, em alguns episódios, ele se demonstrou assim que como ser humano, ele não tem a mesma dimensão do atleta que ele é. Ele tinha ganhado 3 torneios de Grand Slam, na Austrália do ano passado, Londres, Wimbledon e Paris, Roland Garros, e ele tinha uma meta de alcançar alguma coisa que só a Steffi Graf alcançou numa Olimpíada, acho que é a Olimpíada de 78 ou de 82, que é 80, né? Olimpíada de 80, que é o Golden Slam, ganhar os 4 principais torneios do universo do tênis, os 4 grandes slams, e também a medalha de ouro olímpica. Quando desclassificado na semifinal olímpica, ele teve um piti e desistiu das outras competições. Ele classificado para a semifinal de duplas mistas com uma outra atleta sérvia, ele ignorou que ele tinha essa desclassificação, ignorou o atleta e desistiu daquela competição. Como se a outra atleta, para ela, não significasse nada. Para ele, ela não significava nada. Depois, no Aberto dos Estados Unidos, ele perdeu a final, ele quebrou uma raquete também na final, ele perdeu a final do Aberto dos Estados Unidos e teve outro piti. Então, como atleta, ele tem uma dimensão aparentemente maior do que como ser humano. A gente vai conversar depois do intervalo sobre essa polêmica da vacina de crianças. O Ministério da Saúde parece que desistiu da receita médica para a criança ser vacinada, mesmo porque entre as quase 100 mil pessoas que participaram da audiência pública virtual, a grande maioria se mostrou contra isso. E mesmo porque o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, já sinalizou que vai liberar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos sem necessidade de prescrição médica. Parece que o Ministério da Saúde vai desistir, anuncia hoje a decisão, depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, o médico Benjamin Lopes Rodrigues, a advogada Patrícia Gores, professora universitária, comentam, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Patrícia, o que você tem para analisar com a gente sobre a decisão de hoje, que sai do Ministério da Saúde, relativa à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos? Olha, o que eu tenho para falar é que a gente perdeu tempo,
né? Um tempo precioso, foram 20 dias, e o governo passou mais uma vez vergonha, né? Vergonha junto com o seu ministro da Saúde, Queiroga, que esqueceu de ser médico, né? E acaba sendo mais um fiel escudeiro desse presidente nefasto da República, e coloca o Brasil, mais uma vez, né, nessa lista ridícula de antivacina, né? A própria pesquisa pública e também a audiência pública que foi realizada para discutir justamente essa questão mostrou claro o que a população quer, né? A população quer vacinar os seus filhos com segurança, como o próprio Benjamin falou, né? O seu filho de 6 anos pegou Covid, né? Justamente com crianças não vacinadas, né? E é óbvio, o risco aumenta muitíssimo, né? Então, a gente precisa vacinar para ontem. Interessante que o governo do estado de São Paulo até aventou a possibilidade de vacinar as crianças nas escolas, mas o próprio secretário de saúde hoje falou que estrategicamente seria errado fazer isso, que aguardar mais um tempo para justamente vacinar as crianças nas escolas, né, traria maiores contágios para as crianças, e o próprio posto de saúde ele está preparado para isso, inclusive para vacinar os pais nas doses de reforço. Muitas pessoas ainda não tomaram a dose de reforço e seria uma oportunidade ao levar os seus filhos serem vacinados também, né? Então, eu acho que a gente perdeu tempo, mais uma vez, né? Desde o início da pandemia, a gente só está perdendo tempo, e nessa perda de tempo, a gente perde vidas, a gente perde amores, a gente perde alunos, a gente perde amigos, familiares, Paulo. E a gente não pode mais perder mais ninguém, né? Chega. Hoje o site G1, Benjamin, traz a história de um menino de 9 anos, Nicolas, do Paraná, que morreu no dia seguinte do Natal, com o Covid. Morreu em função da Covid. São mais de 500 crianças brasileiras cuja morte foi diagnosticada por Covid, 3 delas em Guarujá, aqui na Baixada Santista. E a Patrícia tem razão quando ela fala que a gente perdeu tempo. Nós estamos no dia 5 de janeiro, a Anvisa aprovou a vacinação de crianças, que é o órgão que tem que aprovar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou essa vacinação no dia 16 de dezembro. Hoje eu cometi uma pequena traição. Eu sempre escuto o mesmo programa de jornal de pela manhã, hoje eu não consegui. Eu escutei numa rádio concorrente. E que coisa horrível, né? E confesso em público, né? Mas assim, a discussão começou naquele programa, dizia o seguinte: nós estamos gastando tempo e palavras. Por que eu estou te falando isso, sendo bem direto? Eu já vi este filme. O ano passado, a Pfizer queria vender as vacinas para a gente não comprou, porque o presidente decidiu atrapalhar ao máximo o processo de vacinação. Novamente, nós temos a possibilidade de fazer a vacina desde dezembro passado. E brincando, desde o ano passado, né? Virou o ano. E porque o presidente decidiu atrapalhar o processo, novamente a gente perdeu tempo. E por que perdeu tempo? Porque, eu volto a dizer, se eu só tivesse uma bala para matar a epidemia, para combater, essa bala é direcionada à escola. É a escola o principal vetor da epidemia, é onde se propaga muito rápido. Nós estamos perdendo tempo porque dia 2 de fevereiro voltam as aulas. Eu não consigo fazer 2 doses até o dia 2 de fevereiro. Eu vou expor as minhas crianças, eu vou expor novamente os professores. Meu Deus, que pátria é essa que não protege seus professores? Lá atrás, a POSP decidia que não queria ter aula enquanto não fossem vacinados. E tinham razão. E vão ter razão novamente. Essas crianças vão expor novamente os professores. Eu tive um professor muito próximo a mim que morreu de Covid. Uma professora, era uma mulher fantástica. Essas crianças vão para as casas novamente e vão manter essa infecção generalizada percorrendo. Então, se nós estamos atrasados, qual a melhor estratégia de vacinar? É no serviço público de saúde. Nós mostramos, Paulo, e aí eu exijo de todos uma reverência ao Sistema Único de Saúde, que tem milhões e milhões de problemas.
mas que a partir do momento que teve a vacina, vacinou com uma velocidade ímpar. Quem vai hoje em qualquer posto de saúde, toma sua vacina, toma rapidamente e toma com segurança. Talvez Freud explique por que essa criança que está na presidência, birrada, mimada, não consegue pensar no próximo, não tem empatia, consegue ver o grande problema que houve na Bahia e passeia de jet ski. E aí que é comoção quando ele, e hoje ele fala ao vivo na sua live, na sua entrevista, que ele passou mal porque ele engoliu camarões sem mastigar. Num país que passa fome e que tem estados debaixo d'água, o despresidente governa comendo camarões e engolindo. Olha, a gente vai parar um pouquinho de falar de Covid agora. Tem um vídeo, aqui você sempre fica sabendo no Opinião 2.0, tudo que está bombando, assim, com muita repercussão nas redes sociais. Tem um vídeo que viralizou de um casal fazendo sexo num banco da praia durante o dia em Santos. Tem algumas questões interessantes para a gente analisar aí, né? Primeiro, é crime, é atentado violento ao pudor? Patrícia, advogada, pode explicar. Depois, a Guarda Municipal não deveria interferir? Ela não pode fazer o flagrante? Chama a Polícia Militar? O que tem? Tem muita coisa errada aí, não é, Patrícia? O que é mais errado de tudo, hein? Tá tudo errado, né? A atitude das pessoas, lamentável, né? Porque tem lugar para isso. E é importante a gente sempre pensar, né? Por que santista, toda vez, todo final de ano, né? A gente vê piadinhas na internet, memes na internet de pessoas sendo contra turistas, né? Por quê? Porque justamente os turistas que vêm, alguns, a gente não pode generalizar, acham que praia é bagunça, acham que praia pode tudo, né? Então, primeiro passo, e por isso que muitos santistas são contra turistas, o que é errado porque traz economia para a cidade. A gente tem que fazer a administração correta. Guarda Municipal, cadê a Guarda Municipal? Né? Inexistente. A gente vê em vários locais da praia irregularidades. E cadê a Guarda Municipal? Ainda ontem teve um acidente curioso, né? Ainda bem que o rapaz está bem, mas um guarda municipal que estava naquela quadriciclo caiu dentro do canal. Provavelmente ou ele dormiu, ou ele passou mal, ou ele estava no seu celular andando de quadriciclo, né? Agora, nesse momento específico, cadê a Guarda Municipal, que pode sim abordar, porque é um equipamento municipal, e a partir do momento que tem pessoas fazendo coisas erradas no equipamento municipal, ele pode sim abordar e chamar a polícia militar para reforço. E sim, Paulo, é crime, né? Claro que sim. Crianças, ninguém é obrigado a ver isso, né? Então, tá tudo errado. Tá errado o posicionamento das pessoas, nesse caso, e tá errado a ausência da Guarda Municipal, né? E cadê a Polícia Militar? Porque a gente teve um reforço substancial. E mesmo filmado, o casal continuou sem qualquer preocupação. Uau! Vamos tentar ficar naquele fio da navalha entre a piada e a seriedade. Concordo com quase tudo que a Patrícia falou. Eu só não tenho certeza se o casal era de turistas. Eu não consegui ver a identidade deles. Mas é provável que o seja. Mas eu quero chamar a atenção, assim, a mudança do comportamento. Nós que já temos uma certa idade, eu já tenho mais de 30 anos, talvez não pareça, não é o fato só de estar tendo relações sexuais na praia. É o fato de ter relações sexuais na praia e continuar, mesmo quando você é flagrado, quando você percebe que está sendo filmado. Existe uma mudança de comportamento nas pessoas que a gente discute muito sexualidade, que é essa questão de, olha, o meu limite acabou, eu não tenho mais censura. Quem nunca namorou na praia, foi ver corrida de submarino na ponta da praia e alguém bate no carro e você leva o susto, se constrange? Aqui não houve constrangimento. Não vou discutir da guarda, não vou discutir da polícia, mas vou discutir do casal. O que leva este casal a querer transar na praia, na luz do dia? No universo sexual existem muitas mudanças. A gente chama inclusive de parafilias.
Uma delas são pessoas que gostam de ser vistas tendo a relação sexual. Talvez seja o caso disso. Mas o que não justifica o direito das outras pessoas de não serem constrangidas. Não é uma prática para ser feita em público, à luz do dia, no ambiente público. Está errado. E está mais errado ainda, talvez a gente falar sobre isso. Porque o que essas pessoas queriam, e é esse o meu comentário, é que sejam vistas, é que elas sejam comentadas. O prazer delas é em chocar a gente. Acho que o Benjamin tem razão. Eu lembro de no ano novo, antes da pandemia, 1 ou 2 antes da pandemia, um casal também foi flagrado fazendo sexo perto da hora do Réveillon, um pouquinho depois, em Praia Grande, na capota de um carro. É querer muito aparecer. Agora, Patrícia, teve um feminicídio que merece uma reflexão em Peruíbe. O companheiro da mulher, de 41 anos, deu um tapa, ela caiu, bateu a cabeça no chão e morreu. Acabou a vida dos dois, né? Ela porque morreu, acabou a vida dela. Ele porque foi preso e a legislação é extremamente severa com violência doméstica e com feminicídio. É bom para cada pessoa violenta pensar um pouquinho. Um tapa pode terminar numa tragédia, como aconteceu segunda-feira em Peruíbe, Patrícia. Pode, Paulo, claro que pode. Mais uma vez, né, mais uma mulher que morre no Brasil por conta disso, enquanto a gente está falando, provavelmente outra mulher esteja sendo vítima de violência no Brasil, né? A gente não pode falar, não, mas foi só um tapa. Não, é uma vida, né? E morreu. E cada vez mais a gente vê flagrantes nesse sentido, né? Eu acho que a gente vive num momento em que a informação ela é grande, mas ainda as mulheres estão numa situação, infelizmente, né, de falta mesmo de apoio. Apesar de todo o apoio do Estado, né, o próprio machismo faz com que a mulher reviva esse ciclo da violência, né, após perdoar o seu companheiro. Isso é bastante comum, né? Então, eu espero realmente que aqueles que sejam agressores, né, que parem com isso ou que sejam presos, né? Porque eu também não sou muito romântica de falar, eles vão refletir, né? A própria pessoa que bate, ela tem o tempo da reflexão, né? E se ela bate de novo, ela já refletiu e tem a certeza de que está batendo de novo, né? Então, Paulo, para essas pessoas eu não vejo muita saída, né? Eu vejo cadeia para esse cara, né, que matou a sua esposa. No começo desse século tinha uma música, Um Tapinha Não Dói, né, do MC Naldinho, né, do Rio de Janeiro, acho que é de 2001. Um tapinha pode doer muito, pode acabar com a vida de 2 pessoas, como aconteceu em Peruíbe. Você roubou minha música, eu ia começar por aí mesmo, a gente combinou isso. No começo do século, a gente brincava da defesa da honra. Os homens podiam matar... Isso no século passado, né? Isso. A gente lembra do caso do Doc Street, da Ângela Diniz, que a alegação, e ele foi inocentado, depois condenado, dizendo que era legítima defesa da honra. Passamos por um tapinha não dói. E agora a gente diz o seguinte, não é não, e qualquer violência tem que ser combatida. Mas eu queria chamar a atenção que além de cadeia, Patrícia e Paulo, em Cubatão a gente tinha uma experiência muito interessante. Eu fui secretário em Cubatão e lá tem uma ONG que ela é especializada em tratar os violentadores sexuais e os agressores. Porque se a gente não quebrar o ciclo vicioso da agressão, a gente não resolve o problema. Às vezes choca, tratar o agressor, ele é um doente também. Uma pessoa que não consegue se controlar, ele merece cadeia, ele merece punição, mas ele merece tratamento. Muitos deles são reproduções de ciclos familiares viciados. Famílias que agrediam suas mulheres, que os filhos cresceram vendo isso e representam, repercute e referendam o mesmo processo. Depois do intervalo, uma operação policial da Polícia Civil de São Paulo executou mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-governador Márcio França, candidato potencial de novo no ano que vem ao governo do estado, ex-prefeito de São Vicente. Depois do intervalo.
Bloco do Opinião 2.0 desta quarta-feira, em que o Benjamin Lopes Rodrigues, médico, e a Patrícia Gores, advogada, professora universitária, estão analisando as notícias com você. Essa notícia, Patrícia, caiu como uma bomba. Operação da Polícia Civil em endereços ligados ao ex-governador, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França. Então, Paulo, essa investigação, ela começou em 2020, setembro de 2020, o nome da Operação Raio X, que começou a ser investigado um vereador do mesmo partido no Márcio França, o Eliseu Gomes, e logo depois verificou-se que o esquema era o seguinte, e aqui a gente já falou longamente sobre isso, né, sobre organizações sociais, né, institutos sem fins lucrativos, mas que lucram muito, né, e que desviam dinheiro público da saúde. Ainda está em operação, né, então a gente não pode julgar nada, mas é importante fazer a reflexão, né? Mais uma vez, aquele político corrupto que faz corrupção com dinheiro público, já mata indiretamente muitas pessoas, porque falta dinheiro para tudo no nosso país, né? Sobra para os políticos, mas para políticas públicas falta dinheiro. Agora, aquele político que faz corrupção com dinheiro da saúde, ele mata direta e indiretamente milhares de pessoas, né? O rombo que a própria polícia calculou, e o próprio Ministério Público também, gira em torno de 500 milhões de reais. Algumas pessoas já foram condenadas, foram 19 condenados já na justiça, e um deles, que seria o chefe da quadrilha, é um médico de Birigui, o Dr. Montali. Ele foi condenado a 104 anos de prisão e teve que devolver aos cofres públicos 947 mil reais. Por que chegou ao vice-governador e ex-prefeito de São Vicente, Márcio França? Porque houve interceptação telefônica com o irmão do então vice-governador, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, que em gravação ele combina porcentagens, né? E parece que falou o nome aí do irmão. E coincidentemente, na época que o Márcio França era vice-governador do estado, parece que houve uma liberação aí de dinheiro substancial para um instituto, e mais uma vez, né, para uma OS, dirigida pelo irmão dele, para as cidades de Itanhaém e Registro, e que somam aí quase 900 milhões de reais que o governo do estado deu para essa instituição, para esse instituto, para que ele administrasse a saúde dessas duas cidades, né? E, mais uma vez, sem licitação. Então, isso é bastante preocupante, né? Bastante preocupante porque, mais uma vez, somos lesados na saúde, possivelmente lesados na saúde, né? Espero que as pessoas sejam devidamente responsabilizadas se houve realmente esse desvio de dinheiro. Mas, pelo visto, pelas informações prévias que a gente já recebeu aqui da imprensa, de uma forma geral, e da própria polícia, mais de R$1 milhão já foi encontrado nessas buscas que foram feitas, né? Então, queria que fosse mentira, né? Mas, infelizmente, há fortes indícios, né? Quando se faz esse tipo de contrato sem licitação. É muito na cara, né, Paulo? A gente quer acreditar que todo mundo é bom, que as pessoas vêm justamente para mudar, né? Eu tenho muita esperança, porque eu acho que a via da mudança no Brasil é pela política, né? De pessoas boas, que não sejam corruptas, né? Mas esse tipo de OS, ela é muito mais fácil de ser alvo de corrupção e de desvio de dinheiro. Uma pena, né? Num país como o nosso, de pessoas miseráveis, de pessoas que morrem nas filas dos hospitais, de pessoas que não têm acesso à vacina, de pessoas que não têm acesso a raio-x, o próprio nome da operação, raio-x, né? A pessoas que não têm acesso a remédio oncológico,
ter esse tipo de notícia é para quebrar o nosso joelho e a nossa esperança, né, Paulo? É bom a gente lembrar que o prefeito de Guarujá foi preso numa operação da Polícia Federal em setembro, uma operação desse tipo. Depois não recebeu impeachment da Câmara de Guarujá, o pedido de impeachment foi rejeitado. É bom a gente lembrar que o presidenciável Ciro Gomes, a família dele também foi alvo de uma operação da Polícia Federal no mês passado. E é curiosa, Benjamin, a reação do Márcio França. No Twitter, a reação do Márcio França foi assim: começaram as eleições de 2022. Eu acho que começa por aí essa discussão mesmo. Eu me sinto confortável e desconfortável nesse assunto, e vou dizer por quê. Porque eu tenho uma posição muito firme quanto a isso. Primeiro, eu conheço pessoalmente o Márcio França, mas conheço mais o irmão dele, o Cláudio França, que está colocado. Cláudio França é um professor. Ele é ligado a uma universidade, ajudou a dirigir uma faculdade de medicina, é uma pessoa de fino trato e principalmente de retidão moral. Ao mesmo tempo, a gente tem a Polícia Civil investigando uma OAS e com um valor astronômico de possível desvio. Eu acho que o primeiro fator que eu queria colocar muito bem é o seguinte: olha, é este o momento apropriado para a notícia vir, porque você ser investigado não quer dizer que você é o culpado. É muito estranho, às vésperas do início da campanha eleitoral, aparecer essa investigação. No caso do Márcio França, eu ainda dou o benefício da dúvida. Eu queria ver o que vai acontecer, o que foi encontrado de fato na casa dele. Teve indícios ou foi só a poeira levantada? Segundo, o que a gente discute, por que a Polícia Civil e não a Polícia Federal? Polícia Civil ligada ao governo do Estado. Mas por que eu fico muito confortável? Porque eu sou completamente contra as OSs na saúde. Já trabalhei com as OSs. Fui secretário de diversas cidades e as OSs estavam lá. A OS não é uma boa saída. É uma saída que foi encontrada e é uma criação de um setor da política para fugir de uma lei extremamente restritiva, que é a lei de citações no serviço público, que emperra, que dificulta que o governador, o secretário, o prefeito compre, administre e contrate funcionários. A estabilidade. Criou-se essas OSs para agilizar a saúde. Mas a gente percebeu que, junto com a agilidade, criou-se também a maracutaia. A gente precisa rediscutir, isso foi muito discutido, a estabilidade do servidor público. Quem dá a cara, quem dá a presença do Estado permanentemente, melhor do que a OS. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter uma amarra de que para eu fazer uma licitação, eu demoro quase 18 meses. Para eu fazer um processo seletivo, quer dizer, contratar um funcionário. Por exemplo, se eu precisar contratar um neurocirurgião, do dia que eu decido ao dia que o concurso é efetivado, demora no mínimo 1 ano. A gente tem que rediscutir esse país, Paulo e Patrícia. Essa rediscussão é dizer o seguinte: olha, como é que a gente tem mecanismo de dar agilidade ao serviço público? Que nós vimos que funciona quando foi a vacinação. E, ao mesmo tempo, a gente manter o sigilo, a ética no dinheiro. Só para terminar, eu mandei uma noticiazinha que eu queria discutir só para dizer essa relação do serviço público. Essa é uma relação dos maiores bilionários do Rio de Janeiro. São 13, número casual. 10 são ligados a bancos. 3 são ligados a serviços de saúde privados. Um deles, durante a pandemia, teve um aumento do seu dinheiro ligado à saúde em mais de 162%. Como é que se ganha dinheiro na pandemia? Dos 13, 3 ligados à saúde, você me mandou a notícia, né? E multiplicaram as fortunas, os 3 durante a pandemia. E a gente tem muitas notícias, muitas investigações de desvio milionário. O governador do Rio, Wilson Witzel, perdeu o cargo em função de desvios que aconteceram no setor da saúde. Por falar em Rio, o Rio de Janeiro anunciou que não tem carnaval de rua ano que vem, não tem bloco. Mas ainda vai estudar se o bloco pode ir no Parque de Madureira, se pode ir num lugar confinado e que possam ser exigidos protocolos
de protocolos sanitários relativos à pandemia de Covid. No sambódromo, desfile de escola de samba, onde esses protocolos podem ser exigidos, vai estar mantido. São Paulo parece que vai anunciar amanhã uma decisão parecida. Você está de acordo com isso, Benjamin? Eu ia brincar que eu sou um pândego, eu gosto de carnaval. Qual a diferença do desfile da escola de samba para o jogo de futebol na Vila Belmiro? Se pode um, pode o outro. Se não pode, não pode. O bloco de rua, não. A proximidade, o contato, você expõe muito mais. Mas neste momento epidemiológico, eu tenho minhas dúvidas. Está muito cedo. Nós temos a Omicron que está fazendo uma lavagem no mundo inteiro. Todo mundo está pegando numa velocidade ímpar. Neste momento, eu sou contra ter carnaval. Vamos esperar 15 dias e vamos ver o que aconteceu. Se a Omicron se confirmar que em pessoas vacinadas apenas é uma gripe mais forte, é um outro cenário. Porque parece que aconteceu isso. Todo mundo pegou, mas não internou, não morreu. É a pandemia mudando a cara. Se começar a agravar, a gente vai ter que fazer restrições cada vez mais. Mas volto a dizer, se tem futebol, tem desfile de escola de samba. Tem uma outra variante, já após Omicron, que foi detectada na França nessa semana. A gente ainda não sabe qual é a página seguinte da pandemia de Covid. Mas essa decisão aparentemente está acertada. É complicado você esperar mais para a realização do carnaval de escola de samba ou não? Porque carnaval exige planejamento também, não é, Patrícia? Sim, Paulo, com certeza. Essa nova variante que surgiu na França, na verdade, ela veio de Camarões. Foi um grupo de 12 turistas que estavam no país Camarões, na África, no continente africano, e que, ao voltar para a França, estavam com essa nova variante. Ela tem 46 mutações. Eu não sou especialista em saúde, mas dou aula, né, no mestrado em Direito da Saúde. E o que a gente aprende de vírus é o seguinte, tudo bem, tem mutações, isso não quer dizer que haja gravidade, né? Que essas mutações sejam mais graves do que outras variantes. Mas é algo para se preocupar, obviamente, né? Carnaval de rua não tem essa segurança que teria, por exemplo, em um ambiente fechado, como o desfile das escolas de samba. Mas eu também acho que não é o momento para a gente colocar pessoas em locais fechados ou pelo menos com proximidade, como acontece no carnaval, né? E também sou a favor do que o Benjamin falou, né? Se vale para o futebol, tem que valer para o carnaval. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas, né? Mas eu acho que o momento agora é de cautela, até porque a gente está tendo uma pandemia e uma epidemia da nova influenza, né? Então, eu acho que esse cancelamento do carnaval de rua e também esse novo estudo que vai ser feito, que na verdade eles mantiveram os desfiles no sambódromo, mas com cautela também, para ver se realmente não seria uma forma de propagar ainda mais rápido esse vírus, né? A gente está vendo aí na TV, vivenciamos no Porto de Santos, o que acontece com pessoas vacinadas que entram em locais fechados, como é no caso dos cruzeiros. Mais um cruzeiro hoje que saiu do Rio de Janeiro no domingo, volta para o Rio de Janeiro hoje com mais 33 pessoas positivadas. Então a chance de novas variantes surgirem, a chance de novas internações em um sistema que está em pré-colapso por conta da influenza é bastante grande. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão de se realmente vale a pena manter o carnaval esse ano ainda. Benjamin, ontem a gente comentou aqui, foi detectado primeiro um caso em Israel, agora já tem casos no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, da pessoa com dupla infecção, ao mesmo tempo a influenza e a Covid, chama flurona, né? Flu é gripe em inglês, rona de coronavírus, né? Aí ninguém merece, né? Os dois ao mesmo tempo, o que é isso, hein? Você vê que a gente está aprendendo com essa epidemia muito rapidamente. A gente sempre tinha um conceito em medicina que uma infecção viral inibe a outra, por causa de substâncias chamadas interferons.
em que você tinha uma ou outra doença. Essa epidemia está dizendo que esses vírus trabalham muito proximamente. Nós estamos numa encruzilhada epidemiológica dizendo o seguinte, olha, essa epidemia, se for racional, se há um plano, um desenho, o vírus tem uma tendência a se contaminar mais e ser menos letal. É o ideal. Ela não mata seu hospedeiro, mantém a sua fonte de alimentação, dizendo grosseiramente. É o que está acontecendo? Se for isso, se torna uma nova virose. Se for isso, a gente repensa as nossas liberdades individuais. Mas acho que é fundamental a gente também discutir um pouquinho, sem falso moralismo, né? É assim, a igreja, seja de qualquer denominação, que está lotada no culto, pode? O jogo de futebol pode? O Djokovic vai jogar para quem? Para milhares de pessoas no seu espaço. Então a gente precisa discutir isso. Quais vão ser os espaços de compartilhamento? Podemos ir para a praia e ficar na praia cheios? E eu fiquei pensando, lembra que nós prendemos uma vez, ou ameaçamos, um desembargador porque não usava máscara e o mesmo guarda não prende o que está transando? Então eu acho que a gente tem que ser um padrão racional. E Paulo, ainda não dá para a gente decidir algumas coisas. Eu sei que a gente vive de decisões que vão impactar a vida dos outros. O carnaval é assim. Mas neste momento a gente tem uma dúvida. O que a gente percebeu é que quem está impactado neste momento são os prontos-socorros. Todo mundo está lá. Mas os leitos hospitalares, não. As UTIs, não. Neste momento é administrável. Mas tudo pode virar a partir do próximo vírus. Você está sugerindo que se o casal estivesse transando de máscara, tudo bem? Talvez sim, né? Pelo menos não seriam identificados. Patrícia, o presidente engoliu os camarões, ele mesmo falou hoje na entrevista coletiva, numa pechada lá, teve a oclusão intestinal, mas já teve alta, já está pronto para outra. Então, Paulo, eu não sou contra comer camarão, né? Eu sou, porque eu sou alérgica. Mas os trabalhadores lá da Bahia não reclamaram do camarão, que falaram contra o camarão? Então, vale para os dois lados, né? Todo mundo pode comer camarão. Agora, o que não pode, né, é postar com a camisa do Juventus, da Moca, time que eu adoro, né? E ainda falar que, olha só, é maldade das pessoas falarem que eu estava de férias. Eu, de vez em quando, fiz sim, eu dei as minhas fugidinhas de jet ski, palavras do presidente. Dei uns cavalos de pau de carro lá na Penha, né, na cidade de Penha, Santa Catarina, lá no Beto Carreiro World, mas eu não estava de férias. Fizemos muitas coisas nesse país. Por exemplo, modificamos e discutimos a questão da Lei Rouanet. Gente, um país em pandemia, e ele de novo falando de pautas eminentemente bolsonaristas, né? Lei Rouanet, que era o mantra dos bolsonaristas na época das eleições. É surreal dizer que ele não estava de férias, né? O presidente estava de férias. Ele ficou 3 semanas passeando pelo país, aglomerando sem máscara e continua sem máscara, né? Andando pelos corredores do hospital com os seus seguranças sem máscara, que ele está doente ou não, se é câncer ou não, teoria da conspiração ou não, pouco me importa. O que eu queria é que eu tivesse um presidente presente, né, para as dores desse país. Um presidente presente na Bahia, nessa calamidade humana que está acontecendo lá, e o presidente brincando de jet ski. É o que o Benjamin falou, a falta de empatia. Freud explica quem tem falta de empatia, né? São pessoas que beiram aí a doença. Então, é muito impactante quando a gente tem esse tipo de fala, né? Quando a gente tem esse descaso para a sociedade, né? É típico de um menininho mimado, eu quero o meu médico. O médico comprometido saiu das suas férias lá em Bahamas, a mais de 6.000 quilômetros, e viajou com um avião que um fretamento custou entre 340 milhões e 680 milhões, dependendo aí da companhia aérea. Quem que pagou esse valor? Né? Esse valor vultuoso? Né? Perdão, 640 mil, não milhões. É que a gente fala de tantos milhões, né? Desvio da saúde, que a gente se atrapalha com os milhões, né?
Mas quem que pagou por isso? Quem pagou por essa conta, né? Ah, foi o hospital. Que hospital é esse que pega e gasta 600 mil reais para trazer um médico de volta para um paciente que não paga honorários? Palavras ditas pela filha desse médico. Não, meu pai não recebe nada por isso. Eu não entendo, juro. É chamar a gente de novo de idiota, né? Quem é que está por trás disso tudo? Agora, ele abusou, né? Não podia abusar. Eu só espero que ele esteja presente nos debates, Paulo. Que isso não sirva de uma preparação. Se esse é o grande argumento do vice-governador Márcio França, né? Olha, estão me atacando porque começou o período eleitoral. Eu espero que esse não seja o argumento do presidente da República. Olha, estou dodói, não vou poder fazer o debate e quero ser de novo candidato a presidente da República. Bom, o Bolsonaro estava com uma camisa do Juventus, o Juventus empatou ontem na Copa São Paulo de Futebol Chuva, ou Copa São Paulo de Futebol Júnior, empatou com a Portuguesa Santista, daqui de Santos, por 1-1 ontem pela Copa São Paulo. E uma terceira investigação da Polícia Federal em relação à facada que o Bolsonaro recebeu de Adélio Bispo em 2018, começa agora com um novo delegado. As duas investigações anteriores concluíram que o Adélio Bispo agiu sozinho. As perguntas agiu sozinho? Tinha mando de alguém? Vai para uma terceira investigação. Benjamin, obrigado pela participação como comentarista no Opinião de hoje. Patrícia, obrigado pela participação como comentarista. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica e jornalismo atenta, esperta do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 ou na reapresentação à meia-noite e uma ótima quarta-feira para você que você merece.